Oi pessoal, meu nome é Gessé, eu tenho 21 anos de idade e sou gay. Eu acho que isso para alguns vai ser um choque, né? Ou para outros não, né? Algumas pessoas vão ficar, meu Deus, eu não sabia. Outras vão falar, eu já desconfiava, acho que como já sempre falam. E outras vão até, né, brincar, choque um total de 0 pessoas. Mas, na verdade, eu não tô aqui pra confirmar boatos, eu não tô aqui pra afirmar teses e nada disso. Eu tô aqui mesmo pra cumprir, né, e fechar um processo a qual eu venho vivendo, acho que desde os meus 12 anos de idade. Com 12 anos de idade, eu descobri sobre a minha sexualidade. E eu venho de uma família cristã, eu sou de um berço evangélico. E a gente sabe que esse contexto é um pouco complicado para pessoas que são gays. E eu descobri com 12 anos, mas eu acho que eu não contei pra ninguém a respeito disso, eu guardei pra mim mesmo. Até porque, como eu disse, o contexto que eu vivia, ele reprimia bastante essa questão. Guardei pra mim mesmo, mas com 14 anos de idade já não tava dando conta mais de guardar e sufocar isso dentro de mim, sabe? Eu tive que contar pra minha mãe. E eu tô um pouco nervoso, eu tô acostumado com câmera, com essas coisas, mas eu acho que falar sobre isso tem sido muito peculiar, sabe? E quando eu contei pra minha mãe, eu acho que foi um choque. Eu acho não, eu tenho certeza, porque eu acho que muitos pais, eles meio que projetam os seus filhos, né? Tipo, ele nasceu, a gente vai criar ele cresceu, se tornou um jovem, logo mais ele vai entrar na faculdade, logo mais ele vai arrumar uma esposa, vai ter filhos, formar uma família, e é isso. Então eu acho que 90% projetam a vida dos seus filhos assim, e eu acho que os meus pais não foram diferentes desde quando eu era pequeno, eles sempre projetaram quem eu seria na cabeça deles. Eu acho que isso é algo natural. E quando a minha mãe se deparou, né, com o filho dela, gay e tudo mais, eu acho que isso meio que assustou ela de certa forma. Contei pra minha mãe, fui sincero com ela. No começo eu não contei pra muitas pessoas. Eu lembro que na época eu namorava uma menina. Eu cheguei a comentar com ela, ela foi muito empática comigo e teve muita paciência. Logo mais, eu fui crescendo e comecei a descobrir coisas e filosofias que batia mais ou menos com aquilo que eu acreditava e com aquilo que eu estava vivendo. E foi aí que começou realmente uma luta, sabe? Dentro de mim, uma coisa interna. Porque o contexto que eu estava vivendo, ele me pedia para eu lutar contra aquilo que tinha dentro de mim. Só que ao mesmo tempo, lá no fundo, eu sentia que não tinha muita coisa errada, sabe? Eu sentia que não era uma coisa normal, sabe? Essa sensação. Só que eu precisava lutar justamente pelo ambiente, justamente pelo contexto, justamente pela trajetória que eu tinha, né, caminhado, pela jornada, enfim. Pela minha família, pela igreja, enfim. E eu comecei a lutar. E foi aí que eu comecei a viver, eu acho que literalmente o inferno. Porque eu comecei a reprimir algo dentro de mim que não existia nenhum método. Eu falo isso de coração totalmente sincero. Nem um método, nenhum, conseguiu arrancar, sabe, esse lado. E eu comecei a fazer campanha, oração, subir monte, desce monte, propósito. Pedi oração para algumas pessoas e eu orava. Eu lembro que teve madrugada que eu virei à noite orando e chorando, falando, Deus, tipo, arranca isso de mim, já que isso não é certo, sabe? Tira, pelo amor de Deus. E quando eu percebi que eu estava convivendo com algo que não combinava com o ambiente que eu estava e que provavelmente eu teria que viver uma mentira e que provavelmente eu não poderia externalizar isso, foi onde eu comecei a desenvolver depressão e ansiedade. Eu me sentia mais ou menos como uma peça de um quebra-cabeça que não é daquele quebra-cabeça. E eu comecei a me culpar, sabe? Eu comecei a me auto-sabotar. E eu lembro que diversas vezes durante o dia eu chorava e eu falava, pô Deus, mas é só tirar, sabe? É só arrancar, é só eliminar. É só isso que eu te peço, só isso. E eu comecei a ter esse tipo de luta interna e isso começou a desgastar muito a minha alma e meu coração. E foi onde, como eu disse, eu desenvolvi a depressão, desenvolvi a ansiedade. Só que eu não queria contar para as pessoas por que eu estava depressivo e por que eu estava ansioso. E foi onde eu comecei a me aproximar muito da questão espiritual com Jesus.
Eu sempre gostei muito de compor, sempre gostei muito de escrever. E eu comecei a narrar, através das canções, todos esses capítulos que eu vivi. E foi onde nasceram canções que hoje as pessoas escutam e ajudam elas especificamente nessa área da depressão e ansiedade. Eu acho que a virada de chave na minha vida a respeito disso, né? De eu olhar pra mim mesmo e não me sentir mais culpado, de eu olhar pra mim mesmo e não me sentir mais julgado ou autossabotado, foi quando eu tentei o suicídio, mais ou menos ali em 2020. E depois disso, eu parei de frente pro espelho, olhei pra mim mesmo e falei, cara, não tem nada de errado com você, sabe? Não existe nada de anormal, não existe nada de diferente só porque você é gay. E quando eu aderi a essa autoaceitação, foi quando as coisas começaram a se tornar mais leves pra mim. Porque eu olhava e achava tudo muito natural, tudo muito normal, e comecei a me aceitar da forma que eu sou. Então já não tinha mais aquela questão de eu me julgar, sabe? De eu me condenar eu mesmo, sabe? Não tinha mais essa questão. E foi aonde eu comecei a trilhar um caminho, sabe? A viver um processo, abrir uma jornada, que eu acho que foi o caminho que me trouxe exatamente até aqui agora, onde eu tô. O autoconhecimento foi muito importante pra mim, sabe? Me conhecer. Eu acho que quando a gente se conhece, a gente tem certeza de quem nós somos e nada do que é externo consegue mudar aquilo que é interno dentro de nós. E foi quando eu comecei a olhar para as minhas características, foi quando eu comecei a olhar e falar, cara, tu é um cara incrível, tu é uma pessoa incrível, de um caráter incrível, de uma índole incrível, e não vai ser a sua sexualidade que vai mudar, sabe, isso. Escrevi canções que narraram, contaram em detalhes tudo que eu vivi nesse processo da autoaceitação, de até mesmo, né, da autonegação, do autojulgamento. E eu comecei a escrever nessas canções tudo aquilo que eu vivi, sabe? Tipo, tudo aquilo que... Todos os episódios que me levaram, às vezes, a querer me matar, que me levaram à depressão, que me levaram à ansiedade. E eu deixei essas canções guardadas. E ali por meados dos meus 19 anos de idade, foi quando eu comecei a enviar essas canções para algumas gravadoras. E uma dessas gravadoras pegaram as minhas composições e me fez o convite para estar cantando e interpretando essas minhas canções. Só que lá no fundo, bem no fundo, eu sabia, sabe? Que às vezes isso poderia ser uma má ideia, eu tinha muito essa sensação. Só que eu precisava tentar e eu queria muito, porque eu cresci num ambiente onde eu cantava, sabe? As pessoas chegavam pra mim e falavam, Gessé, um dia você vai cantar, um dia as pessoas vão te ouvir, vão ouvir as suas canções, o Brasil todo vai te escutar. Só que eu nunca tive muito essa questão como algo crucial, como algo essencial dentro de mim. Eu só queria produzir as minhas músicas e eu queria muito escutá-las produzidas e cantar, por exemplo, na igreja, sabe? Só isso. Mas eu acho que tudo é um propósito, realmente tinha que acontecer. Eu gravei as músicas, as pessoas escutaram e se identificaram, sabe? O Brasil todo escutou. Pessoas de diversos lugares, de diversas cidades, países me escutaram. E quando eu comecei a perceber que a área que eu mais atingia, que o lugar que eu mais chegava era aquele espaço, aquele ambiente onde existiam pessoas depressivas, ansiosas, e eu comecei a olhar o perfil dessas pessoas, eu comecei a entender praticamente tudo aquilo que estava acontecendo e tudo começou a fazer sentido para mim mais ainda. E durante esses 3 anos, né, de carreira que eu tive no meio gospel, eu tive experiências que me machucaram muito, né, mas ao mesmo tempo me forjaram, me construíram, sabe? Tipo, me deixou forte. Acho que para enfrentar esse momento que eu já visualizava lá atrás, desde os meus 12 anos. Só que eu precisava estar pronto. Pô, Gessé, você mentiu pra gente, você enganou a gente, sabe? Você viveu uma mentira, você viveu um personagem, uma fantasia, algo irreal. Não. Eu simplesmente respeitei o meu tempo, eu respeitei o meu próprio espaço. E eu falei, o dia que você estiver pronto, você vai falar, você vai chegar, você vai ser sincero, você vai ser honesto. Mas primeiro eu fui honesto comigo mesmo, eu fui verdadeiro comigo mesmo, sabe? E eu sei que hoje esse é o tempo, porque eu tô preparado, sabe? Pra entender quem eu sou. Eu estou pronto pra olhar pra mim e me visualizar da forma que realmente eu sou, da forma que realmente eu devo ser, entende? E eu não tô aqui querendo colocar a sexualidade acima de qualquer outra coisa, não. Isso faz parte de mim como um todo, sabe? Da mesma forma que tem o meu caráter, que tem a minha índole, que tem a minha sexualidade, né? Que tem a minha essência, tem o meu talento, é tudo junto.
tudo isso faz parte de um todo, faz parte de mim, entende?